criançada! Como passaram a noite? Olha, a prova hoje está muito animada, porque nós vamos falar dos números, a sequência numérica, lembram? Mas antes disso, hoje é terça-feira, dia 7/7/2020. 7 significa julho. Então, 7 de julho de 2020, certo? Nós vamos continuar com os nossos números. Nós já fizemos o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a Pro fez um movimento na farinha de trigo. Mas se não tiver farinha de trigo, pode fazer, na areia. Não tem problema. Então, hoje nós vamos falar do número 8, 8, 9 e 0. Olha só, sendo que nós vamos escrever a palavra 8 cursiva. Se não conseguir, pode escrever bastonado, certo? A mesma coisa com o 9. Pode escrever cursivo ou bastonado. E o 0, você já sabe da história, que nós já estudamos as histórias dos números. O último número a ser escrito foi o 0. Olha só como é que vai escrever 0, minúsculo, cursivo. Se não conseguir, pode escrever bastonado, certo? Lembrando que o número, ele representa uma quantidade. Aqui tem, um objeto, dois objetos, 1, 2. Aqui tem 3 objetos, 4 objetos, 5 objetos, 6 objetos, 7. E hoje nós vamos estudar o 8. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 objetos. E no 9, aqui tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas no 0 não tem nada. Então, quando a gente não tem nenhum objeto, é 0, é nada, certo? E na atividade está pedindo para escrever os números, escrever a palavra. Tem partes que é para desenhar a quantidade de coco. No pé de coqueiro vai desenhar 8 coquinhos no pé de coco. Quando chegar aqui no 9, vão contar quantos peões existe aqui nesse conjunto. E depois vocês irão observar, o 0. Vai ter uma cesta que não tem nenhum objeto, 0. Tá entendendo? Quantas pessoas tem na moto? Nenhuma. É representado com 0. Depois vai escrever, o gatinho foi tomar o leite e não tinha nada no prato, 0. Vai escrever o número 0. E na página aqui vocês irão circular o menino que está segurando a placa, com o número 0. Vai circular. E depois vocês irão ligar os objetos que tem nada, 0 de objeto e 1 objeto. Depois vocês irão contar a quantidade de cada objeto e vai ligar para o número. E por último, vamos prestar atenção. Que vocês irão fazer? Vocês irão completar a imagem abaixo dos números na régua. Aqui tem o 0 e o 1. Vocês irão completar os números que faltam até o número 9, certo? E aqui tem várias casinhas. A primeira casa tá bem assim. Na casa tem o número 1. Na casa que tem o número 1, vocês irão escrever o que vem antes do 1, 0.
O que vem depois do 1? 2. Depois vocês vão encontrar uma casa que tá escrito o número 2. Vocês vão escrever ao lado do retângulo. Quem vem antes do 2? O 1. E quem vem depois do 2? O 3, certo? Depois na outra casa tem o número 3. O que vem antes do 3? 2. E o que vem depois do 3? 4. Na outra casa tem o número 4. Vocês irão escrever o que vem antes, que é o número 3. E o que vem depois do 4? 5. Depois na outra casa tem o número 5. O que vem antes do 5? 4. E o que vem depois do 5? 6. Depois tem uma casa com o número 6. O que vem antes do 6? 5. E o que vem depois do 6? 7. Aí tem uma casa com o número 7. O que vem antes do 7? 6. E o que vem depois do 7? 8. Depois tem uma casinha com o número 8. O que vem antes do 8? 7. E o que vem depois do 8? 9. Certo? E lembrando que cada número tem o seu movimento. Para vocês observarem, a Pro vai fazer aqui o movimento dos números. Quais são os números que nós estamos escrevendo hoje? 8, 9 e 0. Então, a Pro vai fazer aqui, ó, o movimento do 8, 9 e 0. O 8 começa de cima, ó, faz o movimento e encontra 8. Depois, o 9 começa de cima, faz o círculo sem tirar o lápis do lugar ou o dedo fazendo na farinha, ó, 9. E o 0 começa de cima, ó, e se encontra, certo? Esse é o movimento dos números que nós vamos fazer atividade. Porque o movimento dos demais números, a Pro já fez. E qualquer dúvida é só olhar nos vídeos da Pro que vocês irão observar melhor, certo? Então, até a noite, crianças!